Vamos para a resolução de mais um exemplo do livro Hibbeler, sétima edição. Esse aqui é o exemplo 1.9 e vamos ver o enunciado então. O elemento AC, mostrado na figura 1.19, está submetido a uma força vertical de 3 kN. Determine a posição x dessa força de modo que a tensão de compressão média no apoio liso C seja igual à tensão de tração média na barra AB. A área da seção transversal da barra é 400 mm² e a área em C é 650 mm². Então aqui a gente tem o desenho da figura 1.19. E a gente tem aqui uma barra AB, que ele colocou a área aqui, 400 mm². Você tem aqui uma base C de 650. Um comprimento entre AC de 200 mm e você tem uma força de 3 kN que ela posicionada aqui entre essas duas distâncias AC. Então você tem que posicionar essa força de tal forma que a tensão na haste AB seja a mesma tensão na base C. Então esse aqui é um exemplo do livro Hibbeler, sétima edição. Então aqui a primeira coisa que a gente tem que fazer é o diagrama de corpo livre. Está feito aqui. Quais são as forças que você tem atuando nesse corpo aqui? Que é o quê? Você tem uma força AB, você tem a força de 3 kN, que ela está na posição X aqui. E você tem uma força na base C, que é FC. Então você tem uma força FC, AB e é de 3 kN. Então vamos continuar agora. O próximo slide. Aqui nós temos o diagrama de corpo livre. E o primeiro passo que a gente tem que fazer é somatório das forças no eixo Y. Por quê? Porque nós temos aqui três forças, né, no caso verticais, sendo duas desconhecidas, a força AB e a força C. E aí fazendo o somatório, a gente sempre vai adotar força para cima positivo, força para baixo negativo. Então logo de cara a gente já vê que tem uma força para cima aqui, positiva, FAB. Depois tem a de 3 kN para baixo, então ela é negativa. E a FC também está para cima, então ela é positiva. Então aqui, ó, é exatamente o que está aqui. FAB para cima, positivo. Para baixo, negativo, 3K. E FC está para cima, então positivo. Tudo igual a zero. Então aqui a gente já, isolando o FAB, já chegou uma equação aqui com duas incógnitas. FAB é igual a 3 kN menos FC. E aí a gente vai precisar de uma outra equação, que a gente vai tirar da onde? Da outra informação que tem no enunciado, que é tensão de tração AB é igual a tensão de compressão em C. Então a tensão aqui, AB, é igual a de compressão em C. Qual a equação que a gente vai tirar daqui? Aqui está a tensão AB igual a tensão em C. Então, o que é tensão? Tensão é força sobre área. Então, a tensão em AB é a força em AB dividido pela área da seção na haste AB. A tensão em C é a força C, FC, dividido pela área em C. A área a gente tem que a área B na seção aqui transversal é de 400 mm² e em C é 650 mm². E as forças a gente ainda não tem. Então, talvez você poderia pensar, teria que transformar isso aqui para metros quadrados? Se você fosse calcular a tensão, você teria sim. Mas aqui nesse caso, como a gente está fazendo uma equivalência de tensões, se você transformar esse 400 mm² e transformar esse 650 mm², você vai ver que na hora que você fizer as contas aqui, você vai cortar essa equivalência que você está fazendo aqui. Então não precisa nesse caso aqui transformar, né? Para facilitar, agilizar aqui nas contas. Pode deixar esse valor aqui mesmo que vai cortar. E aí o que a gente faz? Multiplica cruzado. Temos aqui uma segunda equação, com duas incógnitas também, FAB e FC. Então aqui ó, temos a primeira equação, que tem FAB e FC, e aqui temos a segunda equação, que tem FAB e FC. Então aqui a gente já consegue achar
os valores, tanto os valores de FAB e de FC. Então vamos agora para o próximo passo, que é aqui, ó, a primeira equação, que eu só peguei lá do slide anterior, e a segunda equação. Nós temos as duas equações, eu tenho aqui o FAB separado, então é só igualar, né? Essa equação aqui, ó, 3K menos FC é igual a FC 400 sobre 650. Então a gente já consegue achar o valor de FC. Você fazendo as contas aqui, é só matemática básica, então você vai ter que FC igual a 1857 newtons. Você pega agora, tanto faz, qualquer uma das duas equações, e você consegue achar o valor de FAB. Peguei a primeira, então FA é 3K menos FC, que é 3.000 menos 1857. Então, FAB, 1.143 newtons. E FC, 1.857. Temos aqui calculado, então, as duas forças do diagrama de corpo livre. Então, aqui, a gente vai para o que realmente o problema está querendo saber, né? Qual é essa distância que vai ter as duas tensões de mesma intensidade, ou seja, a tensão em AB ser a mesma tensão em C, na base C, né? Agora você tem a força B calculada e você tem a força C calculada. Qual o próximo passo para você determinar essa distância? Fazer o somatório dos momentos no ponto A. Nesse caso aqui a gente escolheu o ponto A. Fazendo o somatório dos momentos no ponto A, o que a gente vai ter? A gente tem que olhar toda a força perpendicular à distância dessa força e essa distância, né, para calcular o momento. Então vamos lá. Primeira força que a gente vê o FAB. Ah, mas ele está em cima do ponto, a distância é zero, então essa força B não tem momento aqui nesse ponto. A outra força é de 3 kN. Ela tem uma distância e está perpendicular, então aqui já tem um momento. Qual é a intensidade da força? 3 kN. E vamos ver também o sentido de giro. Qual é o sentido de giro aqui? Ó? A convenção que é o quê? Toda vez que for no sentido horário é negativo. Então aqui o sentido horário está essa de 3 kN, fixando o ponto em A, você tem um sentido de giro horário, então é negativo. Está aqui o sinal negativo. Qual o valor da força? 3 kN. Qual a distância? Você não sabe, x. Vamos para a próxima força. Qual é? A próxima força é FC. Qual é o sentido de giro? Anti-horário. Se é anti-horário, por convenção, é positivo. Então o sinal aqui é positivo. A força FC e a distância. Aqui a gente já transforma para metro. 200 milímetros em metros, 0,2. Isso aqui é igual a zero, você não tem mais nenhuma força perpendicular. Então aqui você tem o x e o FC. O FC já foi calculado aqui nessa parte anterior, que é 1857. Só substituir na equação. E agora também é só resolver essa conta aqui, que você só tem o valor de x para você encontrar. Resolvendo as contas, você vai ver que o valor de x é 0,1238 metros. Ou aproximadamente aí 124 milímetros. Então aqui você determinou o valor da distância, que você tem que colocar a força de 3 kN para você ter a mesma tensão nos dois pontos, na haste AB e na base C. Então é isso aí, qualquer dúvida deixa aí nos comentários.